morreram os 3, mais de 200 tiros. Quando eles passaram, nós nos posicionamos e arrochamos o dedo. A situação, ele não queria mais entrar não, porque não queria dar esse sofrimento à mãe dele pela segunda vez. Em dezembro de 2019, eu era do BEP na época, quando recebemos a informação de que uns bandidos oriundos do Vale do Jaguaribe, que é uma das regiões mais violentas do estado do Ceará, onde predominava ali o Novo Cangaço, né, e era a quadrilha comandada pelo finado Silvio Leno. Eles eram conhecidos pela sua crueldade. Para você ter uma ideia, eles matavam cidadãos que tinham algum contato com a polícia ou que eles deduziam, desconfiavam que estavam passando informações para a polícia. Eles iam lá, executavam o cidadão e botavam cadeado na boca. Tipo assim, dando a entender que falou muito. Se fosse amigo da polícia, eles iam para cima. Amigo da polícia iam para cima. Certo? E esse Silvio Leno morreu em confronto com composições do Cotá. E inclusive foi feita uma canção, né, sobre essa ocorrência, dizendo que uma parte da canção diz: ao seu sucessor, cera e letal, guerra sem fim, bem contra o mal. E o sucessor desse Silvio Leno chamava-se Alejandro, que era até mais cruel do que ele. Pior do que ele? Pior do que ele. Ele, inclusive, eu soube de uma situação que ele matou uma criança com um tiro de 12 nas costas. Eles estavam fazendo um assalto, ele estava fazendo a contenção aqui numa esquina com a 12 na mão. 2 garotinhos iam passando numa moto, um adolescente, uma criança. Quando eles viram os caras armados, ficaram com medo e deram voltando, e eles simplesmente atiraram covardemente nas costas, né, esse Alejandro. E eles tiveram azar de se bater com a minha composição na BR-116. Nós já tínhamos as características similares do carro que eles andavam, e no momento da abordagem eles revidaram e morreram os 3, né, com mais de 200 tiros. O carro ficou igual a peneira do confronto. Porra, aí sim. Eu dei voz de parada, né, minha viatura estava na frente, não obedeceu. Eu comecei logo, o policial tem que pensar em frações de segundos, como se tratava de uma BR-116, de uma BR, bicho, altamente movimentada. Eu vim acompanhando eles e deixei para realizar a abordagem logo abaixo do viaduto. Por quê? Porque o viaduto se via ali de para-bala. Boa. De cima, Caixa, tem as alças também. Boa. E no momento menos movimentado. Comecei, quando eu dei a voz de comando, né, mandando parar, que eles não pararam e atiraram, inclusive teve um tiro que atingiu o para-brisa da minha viatura. Aí eu desci o pau aqui, sentei o aço de pistola. Por que de pistola? Porque o alcance útil dela é menor. Exatamente. É o tempo que as pessoas nas proximidades iriam escutar os barulhos e ia dar tempo de se abrigar. Se esconder, entendeu? Aí depois que terminou os 15 tiros aqui da pistola, eu fiz a transição pro fuzil, abri o leque pra direita, fui pra direita, rapaz. Sentei o aço e a tropa arregaçando. Aí socorremos os 3 elementos pro hospital, mas infelizmente... Evoluíram a óbito, né? Porra, mano, aí sim. Resolvida a situação, a quadrilha foi dizimada com esses últimos aí. E não teve sucessor depois dele aí? Não, acho que ninguém quis mais assumir esse BO, né? Inclusive, nós fomos elogiados pelo comandante-geral da época e recebemos medalha. Aí, ó. Certo? Eu recebi uma medalha. Boa, capitão. Então existe esse negócio. Houve um reconhecimento, inclusive, do comando. Do comando. Imagina da população de bem. A população de bem aplaude de pé, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Aquela operação no Rio de Janeiro lá, a população de bem aplaudiu de pé. Só que não apoia vagabundo. Só quem não apoia é vagabundo, parente de vagabundo, quem ganha dinheiro com crime, né? Esse daí não vai apoiar. A mais cabulosa, a mais delicada, podemos dizer que foi a que ocorreu em São José de Solonópolis. A gente estava também à procura de uma quadrilha de rouba-banco. E ao cruzarmos com um dos carros que nós estávamos monitorando, por volta de 2h30, 3 horas da madrugada, quando eles passaram pela nossa composição, nós demos voltando, fizemos a abordagem, encontramos 2 elementos com 2 fuzis, um AK-47, um Bushmaster 5.56, só que eles não reagiram, até porque não tiveram como. No momento em que nós estávamos realizando ainda a vistoria no carro, já tínhamos aguentado os caras, eles estavam sem oferecer mais nenhuma reação, sem condições, mas estávamos revistando o carro. Encostou um segundo carro, o qual nós pensávamos que seria o apoio. Nos dividimos e fomos lá realizar a abordagem desse segundo carro. Quando as pessoas estão começando a descer do carro, que até então não sabíamos de quem se tratava e quantas pessoas eram, vem encostando um terceiro carro.
Quando a outra parte dos policiais foi abordar o terceiro carro, que inclusive eu estava, os caras diminuíram a velocidade, puxaram para o acostamento para trás do carro que estava sendo abordado, só que ele foi safo, o motorista. Aí ele passou a primeira, eles foram pro tudo ou nada. Aí puxou para a esquerda e botou para cima da gente atirando. Pou, tiro de AK-47 e 40. Caraca, mano. Castro, a gente tem que pensar em frações de segundo, você sabe, né? Não existe receita de bolo, cada ocorrência é diferente. Como tinha esse segundo carro ainda sendo abordado e nós não sabíamos de quem se tratava e tinham policiais do outro lado, se nós que estávamos do lado de cá fôssemos acompanhar o podia carro ter atirando, um fogo amigo. Podia ter fogo amigo, irmão. Exatamente. Podia atingir um inocente. Exatamente. Carro, que, por sinal, se tratava de uma família de bem. Era um médico com esposa e os 3 filhos voltando da festa de uns parentes na cidade vizinha. Caraca. Foi muito azar. E eles no meio ali. Podia ter acontecido uma merda grande. Aí nós, ao invés de revidarmos no momento, nós nos abrigamos e deixamos eles passarem ali do cone, ali do meio dos nossos carros. Quando eles passaram, nós nos posicionamos e arrochamos o dedo. Quando tivemos a certeza que não tinha mais perigo de fogo amigo, nem de que iria atingir nem o inocente, até porque era só mata, região de Caatinga, né? Aí descemos o aço, bicho. Quando foi, isso eram umas 3h30, aí saímos em perseguição, ficaram alguns policiais com os 2 bandidos. Nessa hora o médico se identificou, né, o abordado do carro, olha, eu sou médico, tem alguém ferido, tô aqui para ajudar e tal. Aí a gente foi atrás dos caras e eles ganharam o mato e só fomos encontrar o carro abandonado quando amanheceu o dia. Volta ali de 5 e pouco da manhã, o carro estava crivado de balas, certo? Com muito sangue dentro, cápsulas de 7,62 curto, usado pelo AK-47, né? Caraca. E de .40. Só que não morreram por quê? Porque tinha uma chapa de aço na traseira do carro. Carro eles usam muito isso, preparado. Eles haviam tirado o banco traseiro, colocado uma chapa de aço. Depois ficamos sabendo, através de informantes, que tinham 5 caras dentro do carro. Tinham 3 fuzis dentro do carro e 2 pistolas .40. Muita munição, os caras preparados. Os caras estavam fortemente armados. E quem os resgatou na mata, na região de Caatinga, foi um bandido chamado Negão do Iguatu, no Hilux. Estava nas proximidades, resgatou os bandidos, só que posteriormente todos eles morreram em confronto com a gente. Com outras equipes, uns comigo e outros com outras equipes nossas. Pop. Entendeu? É aquela história, não dá pra pegar hoje, não tem problema, pega mais na frente. E a gente também tem a gente tem o tiro responsável, né? O vagabundo, ele atira do jeito que ele quiser. Exatamente. A gente não. A gente tem a responsabilidade de tiro. Exatamente. Se acontece alguma vez da gente atingir uma pessoa que não tá na ocorrência, é uma tragédia. Exato. Porque depende da gente. A gente tá sempre pronto, é que nem o senhor teve a expertise, deixar os caras passar sem efetuar disparo, para garantir a integridade física daquela família, mas depois que passou, abriu o campo, fogo à vontade. Então, o policial, no geral, ele tem essa responsabilidade, né? De ter um tiro consciente, um tiro seguro. Várias outras situações que nos emocionam, como recentemente, sexta-feira passada agora, a gente estava enterrando um colega do raio, lá em Tianguá, que morreu em confronto com bandidos durante uma abordagem. Eles foram abordar um carro suspeito, os bandidos reagiram, atiraram e atingiram um cabo da Polícia Militar, o cabo Mateus do Raio, com um tiro na cabeça. Infelizmente, o companheiro faleceu. Vale salientar que os 4 bandidos morreram. Mas o que é a vida de 1000 bandidos comparada a de um policial? Não vale nada. Não vale nada, não vale nada, não vale nada. Então, esse é o momento crítico, né? Você tem que enterrar ali Não tem o que comemorar a morte dos 4 bandidos, né? Tem que lamentar e chorar a morte do nosso companheiro. Então, esse momento para mim foi bastante lamentável, meu irmão, porque eu estava no cemitério. Inclusive, o próprio comandante-geral e o secretário de segurança se deslocaram de Fortaleza, rodaram quase 400 quilômetros para dar apoio à família, para participar do velório e do enterro. E logo quando acabou o velório, acabou o velório, fomos para o cemitério fazer o enterro. Logo quando enterramos o companheiro, os vagabundos começaram a soltar fogos numa comunidade lá vizinha, em comemoração à morte do polícia. Nossa, desaforado. Na mesma hora, bicho, nós olhamos uns para os outros, o secretário perguntou: e esses fogos aí? A gente disse: comemoração à morte do polícia. Ele, pois, vai pra cima, todo mundo.
Aí, ó. Aí, meu irmão, mais de 300 polícias. A gente sufocou as favelas, as comunidades lá perto. E não teve mais uma rasga-lata soltada depois disso. A gente Mostrou. tem que dar a resposta. Não, tem que dar mostrar pronta força do resposta. Estado, pronta Tem que dar pronta resposta. Porque hoje em dia o que está acontecendo, que acontece muito, é que não tem essa pronta resposta. O vagabundo hoje mata um policial e fica por isso mesmo. A gente antigamente não ia no velório do policial sem promover o velório do vagabundo. Pois é. Aí o que me deixou comovido, meu irmão, foi lá no cemitério, os familiares do policial morto virem falar comigo, o irmãozinho dele de 12 anos chegou para mim, disse que era meu seguidor e tal, meu admirador, e que se ele... O meu trabalho, o trabalho do irmão dele o motivava, né? Ele se espelhava na gente, tanto em mim como no irmão, para entrar na corporação, mas que depois dessa situação ele não queria mais entrar não, porque não queria dar esse sofrimento à mãe dele pela segunda vez. É foda, Puta bicho. que Aí me pariu. abraçou tão forte, cara, chorando. Aí não tem como o camarada não se Não emocionar, tem, né, não bicho? tem, não tem. Tanto que Isso aí eles me convidaram para almoçar na casa deles, no outro dia eu fui conversar com toda a família, deixei o meu contato, dei total apoio. Né? Legal. Mas o comando da corporação, o comandante dele, do raio também, está dando total apoio. Eles vão estar bem aparados. Isso é importante.